E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Shin, trazendo mais um vídeo narrado e dessa vez falando sobre um assunto, ou melhor, um desenho, que alguns gostam e outros detestam. Vamos conversar hoje sobre Drama Total Kids. E antes de começar, eu quero dizer que esse vídeo tem um pouco de opinião pessoal, mas eu também quero ouvir a opinião de vocês sobre o assunto e sobre o que vocês acham do desenho. Então, vamos lá! Como a gente sabe, Drama Total Kids é uma versão diferente do Drama Total original que a gente conhece. A versão original do desenho é a que muitas pessoas assistiram e conheceram Drama Total, independente de qual temporada começaram a assistir. Eu mesma comecei a assistir em turnê mundial, provavelmente, e depois eu assisti as outras temporadas no YouTube, inclusive, nossa, muitos bons tempos, viu? Eu pegava, tipo assim, uma qualidade que era horrível, mas eu assistia, eu adorava. E bom, o Drama Total original foi lançado em meio a todos outros desenhos fantásticos que passaram na Cartoon Network, e por isso foi um desenho muito bem conhecido e que tinha muita gente assistindo. Se você perguntar para alguma pessoa da sua escola, vai ter aquela pessoa que vai lembrar do desenho, pelo menos de relance, ou a pessoa vai dizer tipo, ah, a Gótica era minha favorita, ou ah, eu gostava do cara de Moicano. Isso porque o desenho pegou mesmo a melhor época para passar na TV, e eu acho que a gente tem que ser muito bem grato por isso, porque o desenho era maravilhoso, hein? Era não, ainda é. Até os dias de hoje, por termos tantas lembranças boas do desenho, acabamos tendo muita nostalgia das temporadas. Quem pegou desde o começo do desenho com certeza tem muita nostalgia das primeiras. E isso, da nostalgia, é um fenômeno que acontece não só com Drama Total, mas também com outros desenhos. E é legal que a gente mantenha a comunidade viva e, com isso, as empresas, claro, ficam de olho porque elas não são bobas nem nada e elas querem lucrar com isso. Eu vou falar um exemplo aqui de como que a nostalgia faz a diferença. Parece propaganda, mas não é, mas a Cartoon Network criou essa lojinha virtual aqui chamada CN Shop, que vende um tanto de coisa de desenhos antigos. Eu mesma tenho muita vontade de comprar alguma coisa, mas eu não tenho dinheiro, malditos! Eles conseguiram mexer com a minha nostalgia. Ai, meu Deus, mas só pra mostrar um exemplo, né, de como que a nostalgia mexe com a gente. Eu fico com vontade de comprar alguma coisa porque eu tenho nostalgia daquele desenho, então, meu Deus, eu quero coisa daquele desenho. Então, tipo assim, a nostalgia é uma coisa que mexe muito mesmo com a cabeça das pessoas. E se você ligar os pontos, o Drama Total Kids é um dos motivos pelo qual a Cartoon Network quis criar o desenho, né? A nostalgia, ela é o ponto ali, um dos pontos para isso, mas ela não é só o único ponto. Eu vou falar aqui também de outros pontos que foram importantes para a criação do desenho. Bora lá! Se você tivesse que ganhar muito dinheiro hoje, na verdade, você precisa de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, né? Mas se você tivesse a opção de criar um desenho novo do zero ou modificar um desenho que já existe, qual que você escolheria? Vou dar 5 segundos para você responder aí. Bom, vamos lá. Eu não dei 5 segundos, não sei. Mas se você respondeu que criaria um novo desenho, você não tá errado, porque assim, criar um novo desenho é uma coisa que seria muito bacana, tipo, você criar os personagens e tal, mas não é assim que as empresas enxergam. Acontece que no mundo do trabalho, as empresas estão sempre numa corrida contra o tempo. Então, se elas tivessem que criar um novo desenho, isso demandaria muito tempo, porque elas teriam que mesmo criar personagens, roteiros elaborados, cenários, animações, criar coisas completamente do zero e inventar a personalidade dos personagens. Então, nossa, é muito tempo mesmo gasto para isso. E tudo bem que é muito legal quando a gente vê um desenho diferente, a gente gosta desse desenho, né? Ele tem uma essência ali. Mas para as empresas criar um novo desenho realmente por demandar muito esforço, muito tempo, as empresas preferem usar desenhos já existentes, personagens já existentes, isso para poder facilitar um pouco, para ser mais rápido mesmo de poder criar ali as coisas que são essenciais de criar e o resto, né, as personalidades, tudo já estão inventadas, então a empresa não precisa mais mexer nisso. Então, esse também é um dos motivos pelo qual o Drama Total Kids foi criado, mas vamos lá que tem mais! Olha, esse tema aqui é difícil pra mim de gravar porque é uma coisa que eu não gosto muito, mas vou ter que falar. As piadas, né, que antes normalmente eram engraçadas e normais,
elas não são mais tão engraçadas hoje em dia, principalmente pelo politicamente correto. Sabe aquelas piadas de loira burra da Lindsay que era super engraçado antes? Pois é, eu ainda acho engraçado. Mas as empresas sabem que essas e outras piadas podem ofender muitas pessoas. E por isso eles têm que mudar essas coisas, essas piadas, para poder agradar os fãs politicamente corretos. E isso é meio chato, mas é uma coisa que a gente tem que engolir. O Maurício de Souza mesmo, ele teve que mudar as revistinhas da Turma da Mônica. Antes o Cebolinha escrevia coisas no muro e hoje em dia parece que ele cola papel em cima do muro por causa do politicamente correto. Então, é complicado, mas é a vida, a gente tem que aceitar. Nós estamos na era do streaming. E o que isso significa? As empresas querem mostrar novos lançamentos. Lançamentos esses que vão para a mesa da família brasileira. Quer dizer, né, pro sofá, sei lá, não pensei muito antes de falar. Mas, pensando nisso que eu falei, eles querem lançar reboots de desenhos conhecidos ao invés de criar novos, como eu tinha comentado. Então eles vão lá e lançam para colocar nos streamings. E, além disso, os reboots são a oportunidade de chamar a atenção das crianças da nova geração, que gostam de assistir aqueles vídeos coloridos no YouTube para liberar 3 quilos de dopamina. Exatamente, Enzo, eu tô falando de você. Resumindo, as empresas querem chamar a atenção da nova geração, então elas aproveitam do streaming para isso. Por ser um conteúdo mais para crianças, se os caras quiserem vender os bonequinhos do McLanche Feliz, por exemplo, eles sabem que vão atrair a atenção das crianças porque elas gostam dessas malditas coisas coloridas. E também de McLanche Feliz. E é por isso que, por exemplo, Jovens Titãs em Ação faz muito sucesso. Porque eles, além de vender os brinquedos, eles também passam o desenho 24 horas por dia na Cartoon Network. Então, se você abre a programação hoje, você vai ver lá Jovens Titãs em Ação o dia todo passando. Então, eles sabem como ganhar dinheiro com isso, é fantástico. É ruim pra gente, mas din-din na conta da Cartoon Network. Tá bom, eu fui pro lado muito negativo da coisa, muita desvantagem parece, muita opinião pessoal aqui, mais pra um lado negativo, mas eu vou falar aqui de uma vantagem, pelo menos, que tem do Drama Total Kids existir, que é o seguinte, as pessoas que não conheciam o desenho original, elas começaram a assistir Drama Total Kids e depois, por algum motivo, viram que existia o Drama Total original, e aí elas pensaram, nossa, que legal, tem umas temporadas aqui com eles adolescentes, vou assistir. E aí é criada uma nova geração de fãs que começam a assistir o Drama Total que a gente gosta tanto por causa do Drama Total Kids. E as crianças que vão crescendo ao longo do tempo, elas com o tempo também podem descobrir que existe essa temporada, essas temporadas deles adolescentes. E aí, de novo, a gente cria mais uma geração de fãs. Então, isso é uma coisa boa pra gente, né? Porque aí a gente conhece novas pessoas que gostam também do desenho e são opiniões diferentes, uma geração diferente, mas que ainda assim todo mundo tem uma coisa em comum, que é gostar de Drama Total. Bom, esse foi o vídeo. Como eu disse, foi uma opinião muito pessoal, acho que até foi pessoal demais mesmo, mas também com fatos, né? E eu queria ver a opinião de vocês sobre o assunto. Vocês gostam de Drama Total Kids? Não gostam? Manda aí nos comentários a resposta de vocês. E aí eu tenho mais uma pergunta também. Vocês já assistiram Baby Looney Tunes? Eu não sei se vocês já assistiram, mas se tiverem assistido, me conta, qual que é melhor, Drama Total Kids ou Baby Looney Tunes? Enfim, vou encerrar o vídeo por aqui. Eu te vejo nos comentários e falou!